Então, além do adicional de insalubridade, nós também temos o adicional de periculosidade. Quando a gente fala do adicional de periculosidade, o adicional de periculosidade corresponde ao valor destinado ao empregador, que presta serviços em contato permanente com elementos inflamáveis ou explosivos. Então, sempre que a gente falar do adicional de periculosidade, é importante a gente levar em consideração que o adicional de periculosidade, ele sempre vai determinar algum tipo de perigo para esse trabalhador. Então, quando a gente fala da existência de periculosidade, a gente precisa enxergar essa situação de perigo que é causada para esse trabalhador. Então, por isso, periculosidade. Nessa questão da periculosidade, nós temos duas modificações de legislação. Então, nós temos a Lei 12.740 de 2012, que determina que vigilantes e seguranças receberão adicional de periculosidade, tendo em vista que eles estão ativamente próximos de um caso de roubo, de algum tipo de agressão. E também nós vamos ter a Lei 12.997 de 2014, que modificou o artigo 193, parágrafo 4º da CLT, e que determinou que o motociclista também receba adicional de periculosidade. Então, são duas modificações de leis que a gente teve. A título de exemplo de periculosidade, a gente pode trabalhar com os frentistas, as pessoas que trabalham com energia elétrica também são consideradas atividades insalubres. Também são consideradas atividades periculosas. E o grau do adicional será de 30%. Então, diferente do que acontece na insalubridade, a periculosidade, ela tem um grau só, um grau fixo, que é um grau de 30% que deve ser adicionado ao salário do trabalhador. E aí, uma última observação, os adicionais não podem serem cumulados. Então, ou você vai ter adicional de insalubridade, ou você vai ter adicional de periculosidade. Os dois adicionais juntos não vai poder acontecer. A gente sempre tem que optar pelo adicional que seja mais favorável para o trabalhador. Voltando na questão voltando na questão do trabalho noturno, a gente precisa observar a seguinte situação dentro do trabalho noturno também. Para os trabalhadores urbanos, a hora noturna é considerada reduzida. Então, ela é igual a 52 minutos e 30 segundos. Então, quando a gente fala do trabalho noturno, a gente não tem a conta relógio. Então, a cada hora noturna trabalhada corresponde a 52 minutos
e 30 segundos e não a 60 minutos, que nós chamamos de hora relógio. E hora relógio. E essa redução corresponde apenas aos trabalhadores urbanos. Para os trabalhadores rurais, nós não temos essa redução. Para os trabalhadores rurais, é considerada 1 hora, não tem essa supressão a título de horário. Quando a gente fala sobre jornada, quando a gente identifica quais são os horários de trabalho que esse trabalhador exerce, é importante que a gente verifique também que esse trabalhador ele tem direito a períodos de repouso. Então, eles têm lá períodos de descanso. Então, para isso, a gente precisa fazer uma análise do período de repouso desse trabalhador. E aí, com relação ao período de repouso, a gente tem uma divisão desse período de repouso. Nós temos 3 situações que pode ser identificado esse período de repouso. Então, nós podemos ter o repouso da jornada diária, nós podemos ter o repouso semanal da jornada, e nós podemos ter também o período de repouso anual. Então, a gente precisa fazer uma diferença com relação a esses períodos. Então, a gente vai ter o da jornada diária. Então, repouso de jornada diária. Com relação ao repouso de jornada diária, quais são os tipos de repouso que a gente pode vir a ter? Nós temos 2 tipos de repouso que correspondem à jornada diária, tá? Então, a gente vai poder ter nesse tipo de repouso, que são os intervalos concedidos durante a jornada, que eles são, então, que é denominado o intervalo intra-jornada, e aí a gente pode ter, então, aqui o intervalo, a gente pode ter aqui o intervalo para refeição e descanso, tá? O intervalo para refeição e descanso, em regra, ele é de 1 hora, quando a gente tem uma carga horária de 8 horas diárias, tá? Nunca podendo ser superior a 2 horas, tá? Sempre 1 hora, no máximo 2, tá? E podendo ultrapassar 2 horas se a gente tiver alguma convenção coletiva nesse sentido. Então, a gente precisa identificar que esse horário, então, né? Esse intervalo, ele sempre vai ser numa jornada de 8 horas. Então, em uma jornada de 8 horas, será de, no mínimo, 1 hora e no máximo de 2 horas, salvo convenção em contrário. Então, se nós tivermos alguma convenção coletiva que determina um horário diferente para o horário de intervalo, nós vamos trabalhar com esse horário diferente. Caso contrário, a gente vai trabalhar com a regra, tá? Então, nós vamos ter o intervalo intra-jornada e nós podemos ter intervalos que separam uma jornada da outra, que corresponde ao interjornada, que deverá ser de, no mínimo, 11 horas.
Então, entre o término de uma jornada e o início da outra jornada, o empregado ele tem direito a um descanso de pelo menos 11 horas. Depois, nós temos o período de descanso que ele vai ser semanal. Então, semanal de jornada. O semanal de jornada, então, esse período de descanso que acontece de forma semanal, ele vai corresponder aos descansos semanais que devem ser concedidos entre uma semana e outra e os feriados. Esse descanso semanal, ele vai corresponder ao domingo, tá? Porque sábado, para nós do direito do trabalho, ele é considerado dia útil. Então, o descanso semanal, que vai ser o descanso semanal remunerado, corresponde aos domingos, tá? E eventuais feriados que venham a acontecer, não corresponde ao sábado. E aí, nós temos o descanso semanal, que ele vai ser de forma anual. E o descanso semanal, que pode ser anual, e esse descanso corresponde às férias. Então, é um período em que o trabalhador ele não vai estar à disposição do empregado e vai estar no seu período de descanso, recebendo com relação a isso. Dentro do período de descanso que a gente tem, é importante a gente enxergar aqui dentro que nós temos o descanso semanal remunerado, também conhecido por DSR. O descanso semanal remunerado, ele corresponde a um período de 24 horas consecutivas, período de 24 horas consecutivas em que o empregado deixa de prestar serviços ao empregador uma vez por semana, preferencialmente aos domingos, mas recebe remuneração. Mas mesmo assim, o empregado ele está sendo remunerado por isso. Então veja que esse período de descanso semanal remunerado, a própria legislação que informa que é preferencialmente aos domingos. Por que preferencialmente aos domingos? Porque para a CLT, para a legislação trabalhista, sábado é considerado dia útil. Então, por esse motivo que a gente determina que o descanso semanal remunerado, ele refere-se aos domingos. Quem determina, quem traz esse conceito para nós é o artigo 67 da CLT. Então, o artigo 67, ele determina que será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deve coincidir com o domingo no todo ou em parte. Essas situações de conveniência pública ou necessidade imperiosa são os casos de trabalhadores que trabalham por escala. Então, 12 por 36, por exemplo, não necessariamente a folga vai acontecer em um domingo, tá? Mas o trabalhador precisa ter esse descanso de 24 horas consecutivas. Algumas observações com relação ao DSR. Primeira observação, o DSR,
depende do cumprimento integral da jornada. Então, para que você possa receber o DSR, é necessário que tenha se cumprido a jornada em sua integralidade. Segunda situação, faltas injustificadas podem gerar desconto do dia faltado mais perda do DSR. Então, faltas que não são justificadas, você vai ter o desconto tanto do dia que você faltou, como você também vai ter o desconto referente ao DSR. E o artigo 473 da CLT determina quais são as faltas justificadas. Então, em caso de falecimento do cônjuge, do irmão, em caso de licença paternidade, em caso de acompanhamento acompanhar filho ao médico. Então, no artigo 473, nós temos as faltas que são justificadas. E aí, caso seja justificada a falta, não vai haver desconto salarial e também não vai haver desconto de DSR. Agora, quando a falta for injustificada, automaticamente vai se gerar, então, o desconto. Tanto o desconto do dia em que o trabalhador deixou de prestar serviço, como também vai acontecer o desconto referente ao DSR. Então, sempre que ocorrer a situação de faltas, é importante que essa falta seja justificada. Com isso, eu encerro, então, aqui as minhas observações com relação ao trabalho noturno e ao período de descanso. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês e nos encontramos na próxima. Até lá!